A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Vamos para mais um tempo de reflexão da Palavra de Deus. Hoje no livro de 1 Coríntios 18, 23. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. O povo de Deus, meu irmão e minha irmã, sempre foi tentado a buscar sabedoria segundo os padrões do mundo. Não era diferente na época do apóstolo Paulo. É exatamente contra isso, contra esses conceitos, esses pensamentos que Paulo está lutando nesses versos que acabamos de ler. O texto começa com uma exortação contra o auto-engano. Paulo diz: não se engane. Ele está orientando a igreja: não se engane. Por quê? Ele adverte aqui para que todos e todas sejam sábios segundo os padrões de Deus, não segundo os padrões dos homens, da sociedade. Paulo diz: se algum de vós pensa ser sábio, segundo os padrões desta era, deste mundo, deve se tornar louco para que seja sábio. Ou seja, ele está dizendo: olha, para que você seja sábio, segundo os padrões de Deus, você vai ter que ser louco segundo os padrões do mundo. Como acontecia, meu irmão e minha irmã, no tempo do apóstolo, acontece nos tempos atuais. Continua acontecendo até os dias de hoje. Os pensamentos construídos pela sociedade, os pensamentos, as ideias formadas pela organização mundo, vão trabalhar para que eu e você acredite nas suas ideias e nos seus pensamentos. O conhecimento vindo da filosofia, nós precisamos ter, precisamos aprender. O conhecimento vindo das inovações morais, ou seja, a moral hoje, segundo os padrões do mundo, tem outros conceitos para o casamento, outros conceitos, para o relacionamento entre homem e mulher. Eles têm outro conceito, o relacionamento entre o ser humano. Então eles trazem um novo conceito. E esse conceito que a organização mundo traz é totalmente fora do conceito que a Bíblia nos ensina. Dia a dia eles vão tentar colocar os seus objetivos, as suas ideias acima dos conceitos que nós acreditamos que é a Bíblia Sagrada, a verdade de Deus. Então, a Igreja de Cristo, irmão e irmã, ela será pressionada 24 horas por dia a seguir os padrões estabelecidos pela organização mundo. Nós aprendemos com Deus, meu irmão e minha irmã, que nós não devemos amar o pecado, mas devemos amar o pecador. Porque a palavra de Deus em 1 Pedro 2,24 diz que porque Ele mesmo, nosso Deus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então nós aprendemos que o nosso Deus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. Então, irmão e irmã, nós precisamos amar o pecador, mas o pecado não. Então eu digo mais uma vez, não se engane. O momento que você aderir aos padrões mundanos, você estará comprometendo a sua fé em Cristo e também o seu testemunho. Porque a palavra de Deus, ela não muda, ela continua sendo a mesma. Paulo afirma que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então toda essa sabedoria, essa retórica usada para fazer com que eu e você se convença que a moral é conforme a organização mundo dita, a organização mundo tem ditado, tudo isso, meu irmão e minha irmã, é loucura aos olhos do nosso Deus. Se essas coisas estiverem distante do propósito de Deus, aquele que dá razão a tudo, porque quem dá razão a tudo é Deus. Se essas coisas estiverem longe
do propósito daquele que em si é a razão de tudo, são doidices, são alienações, são caminhos criados pela sociedade, pela organização mundo, para corromper os escolhidos de Deus. E eu quero te perguntar, você tem sido corrompido, corrompida pelos padrões desse mundo? Pela moral dita segundo a sociedade, segundo a organização mundo? Ou os padrões de Deus têm prevalecido em sua vida? A verdade tem prevalecido em sua vida, a verdade que é a palavra de Deus. O Salmo 94:11 diz, o salmista diz que o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidades. Por isso, os pensamentos de Deus não se agrega à vaidade, não se agrega à sabedoria humana, que é pura vaidade. Sempre, irmão e irmã, existirá o antagonismo, ou seja, uma forte oposição de ideias, sistemas, grupos sociais, rivalidades entre a verdade de Deus e a verdade que o mundo prega. Por isso a igreja precisa estar atenta e conhecer a verdade de Deus. Conhecer e desejar para ela a sabedoria que vem de Deus. Estamos vivendo em tempos que aquele que tem sabedoria de Deus tem em suas mãos uma joia inestimável. A igreja de Cristo não pode abrir mão da sabedoria delegada por Deus a ela. Temos à nossa disposição, eu e você, a sabedoria vinda de Deus. Olha o que a palavra diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Ela, meu irmão, não pode deixar que os pensamentos, as ideias, as ideologias e a autoridade da terra roubem os princípios de Deus. A sabedoria humana não pode roubar os princípios de Deus. E é por isso que Deus, ele dá para mim e para você, gratuitamente. É só pedir, acreditar e desejar a sabedoria vinda do céu. Portanto, tudo pertence aos cristãos. Os cristãos pertencem a Cristo, porque se nós somos de Cristo, a palavra de Deus em Gênesis diz que ele nos deu autoridade sobre todas as coisas. E Cristo pertence a Deus. Tudo é de vocês. Tudo é nosso. Mas nós, irmãos e irmãs, muitas vezes entregamos aquilo que é nosso. Aquilo que é meu e seu. A autoridade que foi nos dada. Entregamos de mão dada. E deixamos, meu irmão, de exercer a sabedoria de Deus sobre a sabedoria humana. Portanto, eu concluo essa mensagem. Não corra atrás das coisas deste mundo para não parecer mais sábio do que os outros, achando que as coisas do mundo vai te fazer ser sábio, vai te fazer ser melhor. Ame e fale do Evangelho, pois ele é a verdadeira sabedoria. Não há outra nesta terra. Não há outra. O Evangelho de Cristo, porque a sabedoria está nele. Não se glorie em homens e em seus feitos. Se glorie, meu irmão e minha irmã, por você ter um Deus que morreu na cruz do Calvário por você, pela sua casa. Prossiga, satisfeito e seguro, pois tudo está na mão do nosso Deus. Glorifique a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu quero orar com você agora, meu irmão e minha irmã, para que Deus possa trazer a você, trazer aos seus pensamentos a sabedoria vinda do trono e para que você deseje também essa sabedoria. Senhor, queremos nessa hora pedir perdão, Deus, por muitas vezes, ó Pai, nos deixar se levar pela sabedoria humana deste mundo, nos deixar ser corrompidos, nos deixar ser contaminadas pela sabedoria deste mundo e deixando de lado, ó Pai, os seus princípios, o seu entendimento sobre tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, à humanidade aqui na terra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ser sábios segundo o seu olhar.
Pedimos, ó Pai, que o Senhor também não nos deixe se corromper, ó Pai, com as filosofias, com os pensamentos humanos, ó Pai, que não vem nos acrescentar à presença do Senhor. Nos abençoe, Deus, e nos dê força para ser quem o Senhor diz que somos. Homens e mulheres cheios de autoridades, que têm autoridades nessa terra. Que têm autoridade, Deus, para tomar posse da sua autoridade, do seu amor e da sua graça sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor, e nos dê sabedoria do trono, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que a sabedoria de Deus seja a sua marca, em nome de Jesus.